Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Pode Contando. Hoje estamos aqui, eu, Lídia, E eu, Gabriela. Temos uma conversa aqui no nosso colégio, um membro muito importante do nosso município, a delegada Muriel. A gente agradece muito a sua presença aqui, por ter vindo conversar com a gente. Olá pessoal, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Para mim é um prazer ter essa conversa e poder responder aqui os questionamentos, contar um pouquinho mais da minha vida e da minha trajetória. Pra gente começar, conta pra gente quem é a cidadã Muriel. Então, eu acho que eu me identifico como sendo uma pessoa muito simples e como a maioria das pessoas. Com certeza a minha vida deve ser parecida com muita gente que tem aqui, com muitas meninas que tem aqui. Eu era também na idade de vocês, cheia de sonhos, cheia de objetivos, tantas coisas que eu queria alcançar. E graças ao estudo consegui chegar lá e alcançar todas elas. Mas eu sou uma pessoa, eu era uma aluna média, nunca fui destaque, assim, não fui a melhor aluna, também não era a pior. Então eu estava sempre ali na média, uma aluna mediana, eu tinha boas notas, me esforçava, me identifiquei na época escolar, né, muito com as matérias humanas, assim, como português, literatura, gostava de ler, fui bastante incentivada na escola. Então eu acho que eu sou uma pessoa comum, uma trajetória de vida que se destacou através do estudo e é isso. Bom, o que motiva você a escolher essa carreira de delegada? Então, quando eu comecei a faculdade de Direito, a gente é apresentado as carreiras jurídicas que a gente tem. E com o decorrer do curso de Direito, eu fui conhecendo melhor como funcionavam as carreiras. Tive a oportunidade de fazer estágios, né? E nesses estágios eu estagiei no fórum, eu tive bastante conhecimento de como funcionava as demais carreiras, que seriam de defensor público, do Ministério Público, de juiz. Eu podia auxiliar, né, no gabinete de um juiz e podia observar como é que funcionava o trabalho dessas carreiras jurídicas. E tive, durante a graduação, também contato com mulheres que eram delegadas. Eu tive bastante professoras mulheres que eram delegadas. E isso acabou despertando em mim uma curiosidade daquela carreira. E assim, foi na verdade por não ter me identificado com as demais carreiras, eu fui fazendo um processo de exclusão. Eu observava e aprendi, tive a oportunidade no estágio de ver na prática como eram as demais carreiras e vi que muitas delas eu acabava não me identificando. E já com a carreira de delegado de polícia, era uma carreira que para mim sempre despertou muita curiosidade, muita vontade. Tive também grandes exemplos de mulheres que eu admirava e que estavam nessa carreira, e foi por causa disso que eu acabei escolhendo o concurso para delegado de polícia. No tempo da sua faculdade, você tinha uma segunda opção? Na verdade, de faculdade para cursar, nunca tive uma segunda opção. Meu pai queria muito que eu fizesse Direito. Quando a gente começou a entrar no ensino médio, meu pai queria muito que eu fizesse Direito. Mas eu estava numa fase que eu queria fazer tudo que os meus pais não queriam que eu fizesse. Mas acabou que realmente eu me identificava, eu não gostava das disciplinas assim de exatas. Eu tirava notas assim boas, passava tudo, mas não eram coisas que eu gostava de estudar. E eu acho que pra gente ter uma profissão ou pra gente fazer uma faculdade, a gente tem que ser algo que a gente vai conseguir gostar de se dedicar, de estudar aquilo. Porque como a gente vai ter que passar bastante tempo fazendo aquela graduação, estudando aquelas matérias, tem que ser algo que a gente consiga, que nos dê prazer. E na escola, as matérias que eu mais gostava realmente eram as matérias de humanas. Eu gostava mais de português do que, por exemplo, de matemática. Eu gostava muito de literatura. Eu tinha uma professora ótima de literatura que ela me incentivava bastante, então eu acabei desenvolvendo um gosto pela leitura na adolescência e isso me ajudou. Eu vi que era uma habilidade que serviria depois para o direito, porque o direito a gente acaba tendo que ler bastante livro, então a pessoa tem que escolher alguma coisa que ela vai conseguir se identificar e saber que ela vai ter que passar um bom tempo estudando aquelas matérias. Então é melhor que seja algo que ela goste do que seja algo contrariado. Então, por causa disso, na época da escola, acabei fazendo aqueles testes vocacionais e realmente coincidiu que dentre o que eu tinha mais aptidão eram as matérias de humanas e que eu tinha muita facilidade realmente com esse âmbito, e acabei escolhendo Direito mesmo. Depois disso, nunca tive dúvida, assim, nunca tive uma segunda opção. E durante a graduação eu oscilei naquilo que eu faria depois de formada, né? Porque o direito ele dá muitas opções. A pessoa pode
ser um advogado, a pessoa pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser defensor, pode ser policial civil, pode ser delegada, como eu sou. Então ele te abre oportunidades em diversas carreiras. E aí vai daquilo que durante o curso tu vai se identificando pra gente poder escolher qual o melhor, qual que dá mais certo pra gente. Conta pra gente a sua carreira política, sua trajetória. Desculpa, política não, De concursos. concursos. Então, eu me formei. Durante a minha graduação, eu fiz muitos estágios. Eu estagiei durante todo o período. Não só porque eu acho que o estágio é muito válido para a gente aprender, para a gente observar já como funciona na prática aquilo que a gente está estudando, mas também porque eu precisava na época, eu usava a renda que eu ganhava no meu estágio, eu usava ela, era uma renda que eu precisava e que era muito útil para me ajudar nas despesas da faculdade, despesas de livro, despesas de locomoção. Então eu sempre fiz estágio. Acho que o estágio foi muito útil. E eu fui levando a graduação estudando o máximo sempre que eu podia. Sempre tirei notas boas, me esforçava bastante. E depois de formada, eu fui assessora de juiz, também acabei durante a minha trajetória profissional, eu fiz várias coisas, na verdade. Antes do direito, né? Eu trabalhei como vendedora de loja, já fui auxiliar de tabelião. Durante a graduação eu também trabalhei em salão de beleza, fazia maquiagem, fazia várias coisas das mais diversas na época. Eu gostava muito de maquiagem, então fazia cursos de maquiagem, fazia maquiagem também. Daí depois fui quando comecei direito, fui auxiliar de tabelião. Depois disso comecei o estágio no fórum, fiz estágio como juiz. Aí também trabalhei como contratada de prefeitura na parte de execuções fiscais de município. Depois também fiz conciliação civil no âmbito do juizado especial civil. Até que formada, daí eu passei a assessorar juízes. Aí eu fui assessora de juiz por um bom tempo. E aí decidi nesse período a carreira que eu queria seguir. Nesse período eu acabei começando a estudar para concurso, porque já estava formada, já havia me formado. Primeiro ano depois de formada eu fiquei só trabalhando, no segundo ano eu já comecei a estudar para concurso. E aí já tinha em foco daí a carreira de delegado e segui conciliando o meu trabalho e estudando. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu faria os concursos de delegado. Passei um bom período estudando e depois comecei a prestar concursos em diversos estados do Brasil daí. E eu não sou daqui do Paraná, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, morei lá a minha vida toda. Eu me mudei recentemente então aqui para o Paraná. O Paraná foi um dos primeiros estados que eu obtive aprovação. Também fui aprovada no Rio Grande do Norte. Também fiz concurso em Minas Gerais, avancei nas primeiras etapas do concurso. E aí quando eu decidi a carreira que eu queria fazer, eu saí fazendo todos os concursos que tinham daquela carreira no Brasil. E aí o estado que eu obtivesse aprovação, depois eu iria ver qual seria se eu conseguisse passar em mais de um estado, que foi o caso. Eu acabei escolhendo o Paraná, entre o Paraná e o Rio Grande do Norte, que foram os dois que me nomearam, porque aqui era mais próximo para mim do Rio Grande do Sul, que é a minha família. E aí eu acabei escolhendo depois assim. Quanto tempo a senhora trabalha Como delegada? como delegada? Delegada eu comecei a trabalhar em agosto do ano passado. A gente tem um período inicial, que é de curso de formação, que a gente é treinado durante esse período nosso curso de formação foi em torno de 4 meses. A gente recebe um treinamento para depois a gente poder desempenhar a nossa função na prática daí. Bom, quais foram os maiores desafios que você já enfrentou ao longo de sua carreira? Os maiores desafios, pensando em toda a minha carreira, não só na de delegado, eu acho que os maiores desafios é a gente saber lidar com a pressão, saber lidar com as dificuldades que a gente encontra. Toda profissão vai ter dificuldades, toda profissão vão ter coisas que nem sempre vão ser exatamente da forma como a gente imagina. E saber lidar com essas dificuldades do dia a dia, saber lidar com um volume grande de trabalho e principalmente ter bastante empenho assim, em tudo que a gente vai fazer. E também eu acredito que o mais difícil quando a gente dessas carreiras, principalmente eu que trabalhei em fórum e também hoje trabalho na delegacia, é que a gente acaba tendo contato diário com problemas, né? Com problemas das pessoas, com situações tristes, com coisas que a gente vê às vezes no noticiário e que a gente acha que
quando a gente é uma pessoa comum, ou quando a gente não trabalha nessa área, a gente vê essas notícias na TV e a gente acha que não acontece perto da gente, a gente já fica triste só de ver na notícia. E com a carreira de delegado a gente tem acesso a isso todo dia. Então a gente acaba vendo no nosso município, acaba tendo proximidade com situações que são desagradáveis, né? Isso acaba afetando o seu dia? Então, isso é dos desafios da nossa carreira, de saber separar, de conseguir prestar o melhor serviço que a gente possa conseguir em cada caso, de prestar um melhor trabalho possível e da gente saber separar a nossa vida e ter bastante emocional, ter bastante... e também ter, de certa forma, uma sensibilidade para atender as vítimas, tem que ter uma perspicácia com cada caso que vai aparecendo e saber também não nos deixar abater pelaquela situação, entender que faz parte do nosso cotidiano e que a gente tem que dar uma resposta para aquilo. Uhum. A senhora já foi discriminada por sua profissão pelo fato de ser mulher? Sim, infelizmente sim. Eu acho que era uma realidade que eu não tinha experimentado ainda até chegar na polícia. E quando eu cheguei na polícia, é um ambiente que ainda tem predominância de homens, né? Tem muitos homens e eu sou muito jovem, eu sou mulher. É uma carreira que não é comum que a gente veja mulheres, a gente acaba vendo mais homens e é um lugar então que foi muito ocupado por muito tempo por homens. Nas chefias a gente ainda tem hoje, na maioria, homens. E quando a gente... Hoje também a gente tem bastante mulher, né? Aqui na nossa cidade, em Campina da Lagoa, eu sou a primeira delegada mulher que está tendo aqui em todos esses anos. Então a gente vai mudando aos poucos essa realidade, mas o preconceito existe sim. E a gente tem que saber se impor e saber que, apesar disso, a gente tem que continuar a nossa trajetória fazendo o nosso trabalho, mostrando o melhor que a gente pode fazer, mostrando que não tem razão nenhuma para essas diferenças e saber lidar da melhor forma possível. Mas, inevitavelmente, a gente acaba, assim, sofrendo uma discriminação, um preconceito por ser mulher, por ser jovem. E eu acho que nessas carreiras o nosso papel é ocupar esses lugares, ocupar e mostrar que a gente pode dividir esse espaço, que a gente tem competência para isso. Quais habilidades e qualidades você considera essenciais para ser uma boa delegada? Eu acho que tem que saber gerir pessoas, gerir atividades, tem que ter uma boa gestão de tempo, gestão de equipe, tem que ter saber incentivar as pessoas para que a gente consiga dar conta daquela demanda, né? A gente tem uma demanda muito alta de trabalho e os recursos eles são limitados, então a gente tem que saber gerir a equipe da melhor forma, tem que ouvir muitas vezes e tem que saber que apesar do trabalho ser muito, cada pessoa que nos procura, cada vítima, cada problema que nos aparece para nós, apesar de ser um número que está de, por exemplo, muito trabalho, mas para aquela pessoa é a situação, é a vida dela, é o patrimônio dela. A gente não pode esquecer que aquilo, embora seja algo comum no nosso cotidiano, eu não posso passar a dar uma importância menor para aquilo por ser algo que eu tenho bastante, digamos assim. Eu tenho que entender que para aquela pessoa aquela situação é muito importante e por isso eu tenho que dar o meu melhor. Como é que a senhora equilibra a vida profissional e pessoal? Vou reformular. Como é que a senhora equilibra a sua vida profissional e pessoal com essas demandas que exigem a senhora? Então, na verdade, é uma constante tentativa de equilibrar. Eu sou delegada de polícia, o meu marido é delegado de polícia, as minhas amigas, as pessoas que me cercam são policiais. Então é bem difícil a gente separar um pouco o profissional do pessoal. A gente acaba levando e é tudo muito misturado. E realmente essa é a parte hoje que eu tenho da minha vida mais dificuldade de conseguir separar e de conciliar também tudo isso ao mesmo tempo. O profissional e o pessoal, digamos assim. Mas a gente tem que vai tentando, é tentativa e erro, a gente vai tentando todo dia um pouquinho e tentando manter calma, ter prudência nas coisas que a gente vai fazendo, ter calma e entender que a gente faz o que pode e faz sempre o melhor.
Você pode descrever pra gente um dia típico de trabalho de uma delegada de polícia? Então, cada vez que acontece um crime, que uma pessoa procura a delegacia, faz um registro de ocorrência. A partir desse registro de ocorrência, o delegado de polícia ele vai analisar esse registro desse crime e ele vai, com a maior agilidade possível, dar as ordens, as determinações para que a equipe vá cumprir, né? Para que a gente possa, o mais rápido possível, desvendar o que aconteceu, encontrar o autor daquele crime. Quando acontece um crime, é como se a gente tivesse um quebra-cabeça e as peças fossem todas espalhadas. E o papel do delegado de polícia com a equipe, porque sozinha eu também não consigo fazer nada. Eu preciso da minha equipe, que são os policiais. E com essa equipe, a gente vai juntar essas peças novamente e tentar entender o que aconteceu de fato naquele dia. Se nós temos duas partes, quem está falando a verdade, quem tá mentindo, quem tá tentando enganar. E a gente vai ouvindo pessoas, a gente vai tentando ver se, dependendo do local, se tem câmeras. O nosso papel é tentar desvendar os crimes. E o papel típico do delegado de polícia, quando chega na delegacia, é analisar toda essa demanda, todos esses registros e procurar dar os despachos, as ordens do que deve ser feito em cada procedimento. Então a gente tem bastante parte jurídica, bastante parte que a gente fica na delegacia, e também a gente tem o serviço de campo, que na maioria das vezes a parte investigativa, o serviço de campo, ele também é desenvolvido pelos policiais, né? Que eles que vão ao local do crime, que vão fazer a coleta das imagens, que vão procurar testemunhas. E a gente tem também uma agenda de oitivas, eu faço oitivas de pessoas, de testemunhas, de vítimas, faço interrogatório de acusados, que é a oportunidade que o acusado tem de apresentar a sua defesa e também a versão dele daqueles fatos, daquilo que está sendo, que ele é suspeito, né? Ele está ali na condição de suspeito, é a oportunidade que ele vai ter de apresentar a defesa dele e apresentar a versão que ele tem em relação àqueles fatos. Depois disso, a gente vai formar a nossa opinião, a opinião jurídica a respeito daquele crime e encaminha daí para o judiciário, depois o judiciário encaminha para o promotor de justiça e aí ele vai responder perante a justiça ou não, a depender da situação, ele pode responder ou não perante a justiça em relação àquele crime. Esse questionário que é feito para o possível suspeito, ele é feito sob, como é que se fala? Perjúrio? É perjúrio, como se fala? Lei de perjúrio? Dele não poder mentir? Isso. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem o interrogado, ele tem diversos direitos. Ele tem direito de permanecer em silêncio, ele tem direito de ser acompanhado por um advogado no momento que eu vou fazer essas perguntas para ele. Quando ele é preso em flagrante, que já é uma outra situação, que ele é preso logo após ou no momento, ou com objetos ou coisas que sejam do crime, quando ele é preso em flagrante, ele também vai ter o direito de se comunicar com alguém da família. Então tem vários direitos que têm que ser observados. Quando ele vem à minha presença, ele pode estar acompanhado ou não de advogado e também ele pode fazer uso ou não do direito ao silêncio, que é não me responder nenhuma pergunta, o que também não vai impedir de que eu conclua, apesar disso, a minha opinião em relação àquele crime e encaminhe para a justiça. Quando a gente questiona ele tem sim, faz parte do direito de defesa, infelizmente. Aqui no Brasil a gente faz parte do direito de defesa dele, de que ele possa responder da forma como melhor, for mais conveniente a ele. E isso inclui ele eventualmente faltar com a verdade. Faz parte do direito dele de defesa. Uma questão que eu tenho é o que é preciso, quais são as características para um BO, para um boletim de ocorrência? O que precisa ter para ser aberto um? A primeira coisa, um crime. A gente Que tem tipo de crime? vários crimes contra... a gente tem o nosso Código Penal, a legislação, ela é cheia de crimes. Na verdade, tem mais crimes do que a gente possa conhecer, inclusive. Porque a gente tem muito crime no Brasil mesmo. A gente tem o Código Penal e a gente tem várias legislações esparsas, que é as leis penais especiais, que cada uma vai tratar de uma temática. Nós temos o Estatuto do Idoso, crimes contra o idoso, vários crimes que podem ser cometidos contra o idoso. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, vários crimes que podem ser cometidos contra a criança e o adolescente.
Nós temos também no Código Penal crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública, crimes crimes que podem ser cometidos por servidor público, crimes que podem ser cometidos por pessoas físicas contra a administração pública, por exemplo, a escola ela faz parte do patrimônio público. Nós temos os crimes contra o patrimônio, furto, que é quando a pessoa subtrai uma coisa de outra pessoa sem violência ou grave ameaça, e nós temos o roubo, que é quando a subtração do patrimônio, do celular, do carro, de alguma coisa da pessoa, essa subtração ocorre com violência ou ameaça. Ameaça de violência, quando a gente tem o crime de latrocínio, que é o roubo, né, que é eu me apoderar, subtrair o patrimônio de uma outra pessoa com violência, e após isso também tem a morte, né. Aí nós temos os crimes contra a vida, nós temos crimes de lesão corporal, nós temos o crime de ameaça. Aí acontecendo qualquer um desses crimes, a vítima, os familiares, ou muitos desses crimes não precisa nem ser a vítima nem familiares, mas eles são crimes que o próprio Estado escolheu tutelar, e por essa razão eles podem ter qualquer tipo de iniciativa, basta que chegue ao conhecimento de alguma autoridade. Então, a partir do conhecimento do crime por qualquer uma das autoridades, a gente efetua o registro da ocorrência, e a partir daí a gente começa as investigações. Essas investigações aí podem incluir as mais variadas técnicas de investigação, a depender do crime que acontece. A gente busca o melhor caminho e a melhor forma, às vezes de forma muito simples. Tem alguns crimes que a gente consegue solucionar com técnicas bem simples, outros a gente vai exigir situações mais complexas, exigem também uma investigação mais complexa para que a gente possa chegar a um suspeito, para que a gente possa chegar a uma conclusão do que aconteceu naquele dia. Como é que você lida com alta pressão e risco em seu trabalho? O risco, a gente assume o risco. Quando a gente escolhe ser policial, dentre as atribuições, por isso que eu digo que a carreira de policial ela tem que ser um pouco vocacionada. A pessoa tem que querer estar ali, e ele é um emprego que ele vai te exigir uma dedicação talvez em um tempo muito maior do que os outros trabalhos, porque o nosso objetivo é servir e proteger, né, que é o lema da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, com esse nosso objetivo, eu não sou policial somente no meu horário de expediente, somente no horário de trabalho. A qualquer momento que aconteça qualquer coisa que possa estar colocando alguém em risco, eu tenho que atuar. E é um risco um juramento que a gente faz, profissional, e um risco que a gente assume de se colocar. Claro que a gente não vai assumir uma conduta, a gente só tem uma vida e ninguém é super-herói, mas a gente vai ter que tomar, às vezes, atitudes que a pessoa, que o civil não precisa tomar. A gente vai ter que, diante de uma situação, por exemplo, diante de um crime, o civil, ele tem a opção de, por exemplo, prender uma pessoa. A prisão em flagrante no Brasil, que é quando a pessoa está cometendo ou acaba de cometer um crime, ela é facultada a todos. Qualquer pessoa pode prender outra pessoa, mas é uma opção do cidadão diante de um crime prender alguém. Já para mim é uma obrigação. Então há riscos na minha profissão que eles são assumidos, e que quando a gente escolhe essa profissão quando eu escolhi essa carreira e passei e fiz o meu juramento, há coisas que eu sei que eu numa situação prática que eu vou ter que tomar atitudes que uma outra pessoa não tomaria. Quais são as principais responsabilidades de uma delegada no seu dia a dia? Eu acho que as principais responsabilidades é a gente analisar, então, aquilo que eu estava explicando antes dos boletins de ocorrência, dos crimes que acontecem, eu tenho que analisar todos eles, tudo que acontece na nossa cidade. Aqui na nossa cidade não é só nossa cidade, a gente também responde por Altamira e Nova Campo. Então, tudo que acontece de crime em todas essas cidades, eu vou analisar. Eu tenho que analisar e passar as determinações do que deve ser feito em cada procedimento, que cada boletim desses, ele vira um boletim análise, ele pode virar um inquérito policial e depois ele vira um processo penal mais à frente. Ou ele pode terminar no inquérito policial. Mas então o meu papel é
em cada um desses procedimentos, dar as determinações do que deve ser feito para a equipe, gerir a delegacia, fazer toda a parte de gestão de pessoas, de gestão de recursos da delegacia e ouvir as pessoas em cada caso, ouvir vítimas, ouvir testemunhas e, por fim, interrogar. E esse é basicamente pensar estratégias. Alguns crimes não são tão simples, a gente não consegue resolver de modo simples, então eu também tenho que pensar estratégias, pensar dentro daquela situação qual é o melhor jeito de resolver, como eu posso chegar no autor. Como é que você e a sua equipe lidam com casos de alta complexidade? Os casos de alta complexidade aqui do nosso município, normalmente, como eu procuro agir? Primeiro, eu procuro estudar bem, são casos que vão me demandar muito mais tempo, eu me dedico bem nesses casos, estudo, faço um estudo, uma análise bem minuciosa do que aconteceu. Eu procuro também outras pessoas que já lidaram com situações semelhantes e eu vejo a partir da experiência de outros, da minha própria equipe, que são policiais que já são mais antigos e já têm mais experiência, já são há mais anos na polícia do que eu. Eu procuro ouvir outras pessoas e ver em outras situações semelhantes como foi abordada aquela situação para a gente dar o melhor desfecho. Quais são os principais procedimentos a serem seguidos durante uma investigação criminal? Os principais procedimentos, a principal, que a doutrina nos diz que a primeira coisa que a gente deve fazer é ir ao local do crime. Porque o local do crime ele vai ter as provas, ele vai mostrar como aquilo aconteceu, ele vai nos dar uma dimensão de espaço, de quantas pessoas estavam lá, de como aquela situação provavelmente se desenvolveu. Ele vai ter provas, ele vai ter ainda talvez as digitais daquele investigado, ele ainda vai ter objetos, ele vai nos dizer muita coisa. O local do crime ele diz muita coisa. Fora o local do crime, normalmente vizinhos, pessoas que poderiam estar passando no local, que são as testemunhas, né? Parentes, a depender do crime, às vezes os parentes também, pessoas próximas, familiares, servem também de testemunha. Ouvir todas essas pessoas, observar se no local tem câmeras de segurança, que horário que foi, se foi no horário noturno, se foi no diurno, o que tem, quais são os estabelecimentos que tem ali próximos, quais são as pessoas, como é a rotina daquela casa ou daquele lugar, para que a gente possa tentar coletar um número maior e mais rápido e mais eficaz de provas. Quanto tempo mais ou menos dura uma investigação? Depende. Investigação de crimes com autoria são crimes que a vítima, quando procura a delegacia de polícia, por exemplo, os crimes de violência doméstica, a vítima, quando procura a delegacia de polícia, ela já nos indica o autor. Então, esses crimes, por já ter um autor indicado, a gente, claro, vai seguir o procedimento de ouvir a vítima, ouvir as testemunhas e oportunizar que esse autor nos apresente a versão dele. Mas, como ele já é um crime com autoria indicada, ele acaba terminando mais rápido, digamos assim. Agora, em algumas investigações em que a gente não tem a autoria, elas são investigações que demoram mais, porque a gente tem que fazer uma maior coleta, né, uma maior análise de campo, uma coleta de informações. Até que a gente chegue, por exemplo, um crime mais complexo, sem autoria, um homicídio, esses crimes a gente acaba demorando um pouco mais. Mas os crimes contra a vida, a gente procura dar uma resposta muito rápida e eficaz. Já chegou para você casos que, como eu falo, não são reais, trotes, entre aspas? Sim, já aconteceu. Como é lidado com esses trotes? O problema primeiro, que a comunicação falsa, antes eu até ia complementar numa resposta que eu dei, que embora seja permitido ao suspeito que ele possa faltar com a verdade no interrogatório, ele jamais pode, porque daí ele vai estar cometendo o crime, imputar o crime a outra pessoa. Ele pode nos faltar com a verdade, mas ele não pode culpar outra pessoa, ele não pode comunicar falsamente um crime, no relato dele comunicar um crime falso, ou também imputar esse crime a outra pessoa de forma falsa, porque todos esses são crimes tipificados no Código Penal. Quando acontece, em relação a essa pergunta
fazer uma investigação e chegar a descobrir que na verdade o crime era falso, de que aquele crime sequer ocorreu. Normalmente esses casos acontecem com a autoria já certa. A pessoa que faz a denúncia falsa, ela já denuncia para prejudicar alguém, ela indica uma pessoa, né? Porque o objetivo dela é esse, ou é se beneficiar com aquela situação, ou é prejudicar uma outra pessoa. E já aconteceu, inclusive já aconteceu não no período que eu trabalho, mas eu tenho conhecimento de outras pessoas que também já atuaram em casos assim, principalmente em crimes sexuais. Infelizmente a gente já teve casos, e bastante, um número expressivo de pessoas que inventam, né, uma história das mais variadas possíveis em relação a um parente, a um vizinho. Então acontece sim essas situações, e aí depois lá na frente a pessoa acaba admitindo que inventou aquela situação porque estava magoada com o pai ou com o padrasto, ou porque não estava satisfeita com alguma situação e acabou inventando uma situação e que gera um prejuízo enorme para outra pessoa. Se ela for maior, sendo uma pessoa maior e capaz, ela pode responder por um crime. Agora, que culpou isso, a pessoa que culpou a outra, que inventou uma história, ela pode responder por um crime. E se for adolescente, um ato infracional, análogo a crime. Mas infelizmente acontece. Mas acontece com frequência? Não, assim, não é. A gente tem muito mais relatos, em geral, as pessoas. A maioria das pessoas realmente procura a polícia quando é vítima de um crime. A gente tem uma minoria, mas são situações que acontecem. E às vezes a gente até vê pelo relato da pessoa, durante as oitivas, que aquela história é mentira, porque a pessoa cada vez que questionada, ela conta uma história diferente. Ela conta detalhes diferentes, ela vai mudando a versão dos fatos, se ela presta mais de um depoimento, ela vai mudando as declarações dela ao longo desse período, e a gente vai vendo, para cada pessoa ela conta uma história, ou quando é uma história que é muito, muito desalinhada da realidade, que é uma história que a gente vê que ela é fantasiosa, né? Que a pessoa, ela dá detalhes, ela nos passa, vai mudando detalhes da história e vai dando detalhes que se ela tivesse sido realmente vítima daquele crime, ela não saberia informar. Qual foi a situação mais marcante ou desafiadora que você já enfrentou no seu tempo de função? Eu acho que a mais marcante é lidar contra crimes contra os vulneráveis. São as crianças, né? Crianças e adolescentes no geral. E mulheres também. Esses são os crimes, eu acho que são os que mais chocam. E são os que mais mexem com a gente. Porque são coisas que a gente não consegue entender, a gente não consegue imaginar. E porque eles são crimes que normalmente ele é uma pessoa totalmente, um adulto totalmente capaz contra um vulnerável, né? Uma criança que não tem como se defender, que não tem a quem recorrer. São crimes que abalam o psicológico dessa vítima e às vezes pro resto da vida. Então esse tipo de crime é o que mais me mexe comigo, é o que mais eu tenho, digamos assim, os mais marcantes. Como você vê a atual situação da segurança pública no Brasil? No Brasil, pensando no âmbito do Brasil, eu acho que a segurança pública tem muito que melhorar, vamos dizer assim. Porque a gente percebe um aumento expressivo dos números de crimes, a gente percebe uma força em massa de organizações criminosas e facções, a gente percebe que é digamos assim, um jogo desigual, porque a polícia ela segue muitas regras, né? A gente tem um forte regramento e também decisões judiciais de como a gente deve agir no contexto da nossa profissão. E em contrapartida, o crime ele vai se solidificando, vai ampliando seu espaço nas cidades, vai chegando em cidades pequenas, vai causando o terror em muitas cidades, né? E sem observar nada, sem ter nenhum tipo de regra, eles têm a legislação própria deles, o regramento próprio, e fica muito difícil uma investigação porque a gente não está no mesmo patamar, né, de força. Seja de armamento,
seja da velocidade. Hoje em dia também com os meios digitais, o crime ele encontrou no âmbito da internet um espaço amplo, né? A internet hoje ela é ocupada por crianças, com jogos online, por adolescentes que estão ali sendo vulneráveis e abertos a todo tipo de investida. Há criminosos hoje na internet cometendo golpes contra idosos, contra pessoas, os golpes dos mais variados, que a gente fica impressionado com a velocidade que eles praticam esses crimes e com realmente a criatividade que se tem para mudar. Todo dia surgem golpes novos, né? Os golpes que acontecem na internet são levados para você também? Sim, todos. Se a vítima ela é residente aqui do município, né, de Campina da Lagoa, Nova Cantu, dos municípios que a gente atende, né, aqui em Altamira, eles vão para a nossa delegacia investigar. E a gente tem um número expressivo, vai variando. Há uns anos atrás a gente se tornou muito conhecido o bilhete premiado, que uma pessoa era sorteada na loteria e vendia o bilhete para uma outra. E alguns a gente fica, nossa, mas parece não é crível que outra pessoa vá acreditar naquilo, e as pessoas, no momento de vulnerabilidade, o criminoso, ele sabe o ponto fraco, às vezes, das pessoas, ele tem uma conversa e ele vai levando aquela pessoa de forma ardilosa a acreditar naquela promessa, e isso as pessoas acabam perdendo dinheiro, acabam perdendo patrimônio, bens, valores, e muitos desses crimes hoje a gente tem também na internet o estelionato até amoroso, então que envolve relações afetivas, né? Então, além da pessoa perder o dinheiro, ela também mexe com a questão sentimental dela. Tem hoje o público idoso, as pessoas assim idosas, elas são público alvo desses criminosos. Acho que até pela dificuldade de lidar com esses mecanismos da internet. Então tem tudo, é um link que a pessoa clica, é um bate-papo nos jogos online de criança e adolescente, é um bate-papo que fica aberto ali, é uma pessoa que procura. A gente tem também hoje esses jogos online, eles permitem o chat ali, e ali tem interações. Alguns jogos são próprios para criança, então a gente tem pedófilos, a gente tem pessoas que trabalham com divulgação de pornografia infantil, que elas procuram exatamente esses ambientes. É um ambiente cheio de criança, muitas vezes crianças sem o monitoramento dos pais, que os pais não sabem com quem aquela criança está conversando. Essa pessoa, ela utiliza de um perfil falso, ela cria um perfil falso, às vezes se faz passar por outra criança para iniciar uma amizade, e a partir dali convencer aquela criança a fazer uma coisa, a fazer outra coisa, e aquela conversa vai se prolongando e os atos vão também ganhando intensidade. Os crimes que envolvem o estelionato, né, que são os crimes em relação ao patrimônio, é um link que a pessoa clica, é uma foto que a pessoa recebe, tem hoje é uma venda de um produto, eles sempre têm, e até tem o estelionato físico, né, que a gente hoje também alerta que as pessoas não recebam em casa, que tem pessoas que se fazem passar por ser da vigilância, se fazem passar por ser das mais variadas profissões e entram na casa da pessoa, ou fazem que estão vendendo um produto. Já vi também estelionato da pessoa chegar e dizer: eu vou oferecer um serviço, não passar o preço, e aí depois o serviço nem era aquele serviço que ela prestou, e querer cobrar um preço exorbitante. E isso normalmente eles escolhem pessoas que estão sozinhas, que são idosos, ou pessoas assim que estão ali em situação de vulnerabilidade, que eles sabem que não vai ter como a pessoa negar ou pedir ajuda. E às vezes essas pessoas acabam procurando, pedindo ajuda só quando já é tarde. Então a internet, ela abriu um campo para o cometimento de crimes muito grande, porque a pessoa se esconde atrás de um perfil, se esconde atrás de uma tela. Então a gente tem muito cometimento de crime. Então, se a gente for pensar na segurança pública hoje, a gente está correndo atrás, mas o crime, ele sempre parece estar na frente. Mas eu costumo dizer que o que faz a nossa sociedade permanecer íntegra e coesa, de certa forma, é que a maioria das pessoas é de bem. A gente tem muitas pessoas mal intencionadas, mas a maioria da nossa população, porque se fosse do contrário, a sociedade já teria sucumbido. Mas como a maioria da população é de bem, a gente consegue manter ainda coeso, e a segurança pública a gente vai sempre tentando
da melhor forma possível, fazer aquilo que está dentro dos nossos recursos. No Paraná, falando específico do Brasil, mas agora falando específico do Paraná, a gente teve muito investimento em segurança pública. Eu sou de um concurso que foi feito uma maior nomeação de delegados da história, a gente teve nomeação dos outros cargos, então eu percebo assim, desde que entrei na polícia, que a polícia ela passou por uma grande reestruturação das carreiras e tem sido cada vez tem sido melhoradas as nossas condições de trabalho, né? Os recursos está sendo investido na segurança pública no Paraná, porque hoje a gente tem as delegacias melhores equipadas, a gente tem um fornecimento melhor de equipamentos, a gente tem bastante contratação para que a gente tenha um número efetivo de pessoas para trabalhar com essa demanda, com esse volume de trabalho, e a gente tem conseguido dar uma resposta eficaz. Nós estamos em todas as cidades do Paraná e a gente tem conseguido, dentro do possível, dar uma resposta eficaz, sobretudo diante dos recursos que a gente tem. Quais medidas você acredita que poderiam melhorar a eficiência da polícia no combate ao crime? Contratação. Hoje eu acho que o que melhoraria a nossa qualidade de trabalho, acredito que em todo o estado, e é uma realidade que vem sendo feita. O governo estadual ele está contratando anualmente servidores, mas então eu acredito que realmente o caminho seja esse, a contratação, a ampliação do número de agentes de polícia e também o investimento em tecnologias, porque a gente precisa, além de aparelhar as delegacias com mais pessoas, a gente precisa fornecer também uma tecnologia compatível com a realidade hoje do crime, que está cada vez mais veloz. A gente tem então que aprimorar as nossas técnicas de investigação e a gente tem que sempre, hoje a gente faz uso dos mecanismos mais variados, mas principalmente desses que usam tecnologia. É o meio hoje que a gente consegue para rastrear o dinheiro, rastrear um crime que acontece no Brasil todo, né? Um crime forte, é o tráfico de drogas. O tráfico a gente só consegue combater com investimento em tecnologia e tentando, a única forma de enfraquecer as facções e as organizações criminosas é a gente conseguindo combater de não entrar dinheiro nessas facções. No momento que a gente consegue tirar o dinheiro, fazendo o caminho, então o percurso do dinheiro e tirando o dinheiro que entra, porque ele se mantém com o dinheiro do tráfico, e aquilo que a gente pode fazer para enfraquecer é fazer com que esse dinheiro não consiga voltar para essas facções, porque é através desse dinheiro que elas compram armamento e que elas se tornam, né, que elas dominam então cidades, dominam bairros, dominam territórios. Que conselhos você daria para alguém que deseja seguir a carreira de delegado de polícia? O conselho que eu daria para qualquer pessoa que vai fazer concurso público é a dedicação, o empenho e não desistir. A gente vai ter dias difíceis, a jornada do concurso público e a jornada para se tornar delegado de polícia ela é longa, então é dia após dia, a gente vai fazendo cada dia um pouquinho, cada dia a preparação é uma preparação longa. São várias fases do concurso e ele vai exigir das mais variadas aptidões. A gente tem uma fase que são de questões objetivas, a gente tem uma fase que é de questões de uma parte da prova que é dissertativa, que a gente vai precisar desenvolver um raciocínio jurídico através de peças e respondendo questões. Depois disso nós vamos ter uma preparação física, que a gente tem um teste de aptidão física, que é onde a gente vai ser testado as nossas habilidades físicas. Então, a gente tem também a etapa de exames médicos, que a gente tem que estar com a nossa saúde totalmente apta para poder desenvolver aquela função. Então, é um processo muito longo, o concurso é demorado, são várias fases, e a preparação ela é uma preparação longa, e o principal é não desistir, porque ao longo desse período vai ter dias que a gente vai estar mais cansado, outros dias que vão ser mais difíceis, mas acho que tem que ter foco no final e não desistir dos nossos sonhos, que eu acho que se a gente tem um sonho e se a gente fica pensando naquilo, a gente tem muita vontade de realizar, a gente tem que seguir todos os meios para conseguir chegar lá.
E é possível para mim, é possível para tantas pessoas que já conseguiram. E era o que eu tinha muito, que eu pensava muito durante a minha preparação, é que se tanta gente já conseguiu, se tantas pessoas já conseguiram, eu também posso conseguir. E nos dias difíceis era isso que eu tentava, focar em fazer aquilo que estava no meu planejamento de estudos e me dedicar, fazer sempre o máximo, e os resultados com o tempo eles vão vir. Eu tive ao longo da minha trajetória reprovações, tive expectativas que foram frustradas, coisas que eu imaginei que iam acontecer e não foram exatamente do jeito que eu queria, mas a gente vai se adaptando e não desistir nas quedas, não desistir nas reprovações, entender que aquilo faz parte do processo, procurar aprender com aquilo, aprender com as reprovações e seguir, porque a aprovação vai vir no tempo certo. Algo que você gostaria de compartilhar sobre a sua experiência pra gente? O que eu gostaria de compartilhar é que realmente hoje eu estou aqui no âmbito, estou numa escola, né, numa escola estadual aqui de Campina da Lagoa, e isso me lembrou muito meu período da escola. Já tive a idade de vocês, já tive nessa mesma série, e quando a gente pensa assim no futuro, a gente pensa tanta coisa e não sabe como vai ser o futuro, como vai ser nossa vida profissional. A gente às vezes cria tantas expectativas e tantos sonhos, e a vida ela vai apresentando dificuldades. Cada um de nós tem a sua história, tem a sua trajetória, tem a sua trajetória familiar, tem as dificuldades que vão aparecendo, e apesar dessas dificuldades, a gente conseguir olhar para a vida e pensar que apesar das dificuldades que a gente vai conseguir chegar lá, a gente tentar mudar a nossa realidade, utilizar o estudo como uma ferramenta de mudar a nossa realidade. Eu mudei a minha vida, fui muito além daquilo que estava posto, da realidade que estava posta para mim. Tenho hoje uma vida muito diferente da vida que foi dos meus pais, e não se limitar àquilo que a gente vê, porque às vezes a nossa realidade ela parece limitante. A gente pensa que a gente vai ter que reproduzir a realidade do que foi os nossos pais, ou que a gente vai ter uma vida muito semelhante àquilo que a gente costuma ver, e na verdade a gente pode ter a vida que a gente quiser se a gente se dedicar para ela. A gente pode ir muito além daquilo que a gente está vendo no nosso dia a dia. Eu fui muito além daquilo que conseguiu ir o meu pai e a minha mãe, e sempre em mente que a vida que eu iria ter seria aquela que eu construísse. E eu construí tudo que eu tenho hoje com base no estudo. Não teve não tem outra alternativa a não ser a dedicação e o estudo. Foi a porta e a única forma que eu tinha, porque na minha família, então, ninguém teve acesso ao nível superior. Eu fui a primeira pessoa a fazer graduação, então meus pais não cursaram faculdade. Então, estudar para mim mudou totalmente a minha realidade. E eu sempre procuro, então a minha mensagem final é sempre essa, de que as pessoas, e principalmente que a gente não se limite. Às vezes a gente está vivendo um momento, uma situação na vida que a gente pensa que é muito difícil, que por causa disso a minha vida vai ser sempre assim, e não é. A gente consegue mudar totalmente a nossa realidade, e o estudo é a nossa principal ferramenta. Quando a gente não tem pai e mãe, às vezes, ou quando a gente não nasceu numa família que tem tantas condições financeiras, ou quando a gente passa por muita dificuldade financeira, a gente tem que entender o estudo como a nossa ferramenta de transformação. Eu estudei, fiz graduação com financiamento. Meus pais não tinham condições de pagar minha faculdade, então eu fiz financiamento para conseguir cursar, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque foi a minha faculdade que hoje que me permitiu estar no cargo que eu estou e mudar toda a realidade da minha história. Hoje eu já sou mãe, então mudar também a realidade da minha filha. Bom, agora para finalizar, a gente vai iniciar o ping-pong, que são perguntas rápidas com respostas rápidas. Então tá, vamos lá. Você prefere café ou chá? Café. Bateria ilimitada nos seus eletrônicos ou internet limitada? Internet. Para quem você tiraria o chapéu? Para quem eu tiraria o chapéu? Para minha avó. Ganhar uma Olimpíada ou ganhar um prêmio Nobel? Ganhar um prêmio Nobel. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Se eu pudesse ter um superpoder, eu gostaria de poder viajar no tempo. Você tem medo de? Acomodação. O que te deixa triste é? O que me deixa triste é
Pessoas desmotivadas são uma coisa que no trabalho me deixa triste. Algo que te deixa feliz. Algo que me deixa feliz, viagens, cachorros, família, várias coisas me deixam felizes. Você se arrepende de? Coisas que eu me arrependo de não ter ouvido tanto a minha mãe, digamos assim, de não ter ouvido alguns conselhos assim que a gente no momento não percebe, mas que os pais, principalmente, acho que essa é uma coisa que é bom de falar aqui, a gente percebe que é difícil de entender isso, mas parece que eles sempre têm razão de alguma forma. Pela experiência de vida que eles têm, os conselhos que eles dão, por mais que naquele momento pareça não fazer sentido pra gente, eles realmente têm razão de nos dizer aquilo, porque dada a experiência, aquilo que eles já passaram, eles estão sempre tentando fazer o melhor. Eles sabem. É. Assistir um filme ou ler um livro? Filme, no momento eu tô assistindo muito filme. Que você não respeita? O que eu não respeito? Eu não respeito que quando alguém grita comigo, ou quando alguém tenta elevar a voz, ou tenta diminuir aquilo que tenta me diminuir na minha profissão, ou no meu ambiente profissional, digamos assim. Quando alguém tenta, isso é uma coisa que eu não tolero e não respeito. Algo que você tem um profundo respeito. Algo que eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que são capazes de se doar pelo próximo, por qualquer causa. Desde que essa causa ela não traga nenhum benefício para aquela pessoa. Que ela faça simplesmente pelo fato de tentar ver aquela realidade, aquela pequena porção do mundo, aquela pequena realidade transformada. A pessoa que é capaz de se doar, seja por qualquer causa, que não traga benefício. Eu respeito muito quem tira um tempo da sua vida para se doar para o próximo, seja em qualquer causa que ela se identifique, com crianças, com idosos, com animais, qualquer pessoa que seja capaz de ter empatia, de se colocar no lugar do outro e ajudar. E principalmente agora, nesse momento que a gente está vendo todo o país e aqui no Paraná também, todo mundo se doando em prol de uma causa, de pessoas que foram vítimas de uma enchente no estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado de origem. E a gente está vendo essa união da população, da sociedade civil em prol de uma causa. Isso é uma coisa que eu respeito muito e que me comove. O que é família para você? Família é tudo. Hoje eu construí a minha família, então eu tenho a minha família, que é a minha família, meu pai e minha mãe, minha família, né? Meu padrasto, meu irmão, e tenho também hoje a minha família que eu construí, que é eu, meu esposo e a minha filha, nossos cachorros. Então a gente vai construindo. Família hoje pra mim é tudo, é o lugar de paz, é o lugar que eu consigo desligar, é o lugar que me traz aconchego, é tudo hoje na minha vida. Um livro. Um livro? Olha, eu vou indicar um livro que eu li na idade de vocês. É um livro muito antigo e não sei se ele ainda tá, mas eu acho que ele tem tudo a ver, então, talvez com o podcast, com o público, que a gente está então numa escola com um público adolescente, e esse livro eu li na adolescência e ele me marcou muito, que se chama A Corrente da Vida. E é um livro que ele aborda esse período tumultuoso da adolescência, tantas coisas novas que são apresentadas e tantas coisas que a gente acaba tendo acesso no mundo. E a minha adolescência já foi muito diferente da minha mãe e muito diferente da de vocês, que hoje tem acesso a tantas outras coisas e também a tantos riscos e a tantos perigos que tem na rua. E eu acho que esse foi um livro na época que me conscientizou de algumas coisas, de alguns caminhos. Um sonho? Um sonho? Eu acho que ver minha filha realizada. E por último, nosso ping-pong, uma frase. Uma frase? Eu vou falar uma frase que eu acho que serve muito para meninas. Hoje eu tô aqui cercada de meninas e mulheres, mas também serve para qualquer pessoa. Seja sua própria prioridade. Se a gente não nos priorizar, ninguém mais vai ter o cuidado. Tenha um compromisso consigo mesma e um compromisso que você não abra mão, né? Seja importante.
traga para você essa responsabilidade de não abrir mão de si mesma. Oportunidades, pessoas vão aparecer e a gente tem que ter esse compromisso consigo de fazer o que é melhor pra gente, não abrir mão do nosso futuro e de buscar as nossas realizações. Bom, então foi isso o nosso podcast. O Pode Contando agradece muito por você ter aceitado vir aqui, por ter conversado com a gente. Eu que agradeço, vou me despedir aqui do pessoal agradecendo a oportunidade de ter estado aqui hoje na escola, conhecendo esse ambiente escolar, conhecendo as meninas e agradecer por ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouquinho da minha vida e talvez inspirar outras pessoas, como eu também já fui inspirada por muitas mulheres, que eu possa talvez aqui inspirar outras adolescentes, outras meninas, outras mulheres a buscar sempre o melhor para si. Bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau.